Ah, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, há muitos mistérios de fato nessa vida. Mistério entre seres humanos e suas complexas relações. Mas eu venho, através dessa carta hoje, contar para você e tantos ouvintes seus a estranha relação que havia entre um homem e um animal específico. Eu acompanhei de perto uma história muito particular. Morávamos naquele instante num lugar maravilhoso chamado Casa Nova. Casa Nova fica no estado da Bahia, já pertinho ali do Pernambuco. Não residíamos na cidade não, mas sim numa fazenda chamada Fazenda do Bode, que fica a uns 8 quilômetros da cidade. Em casa, nós éramos 9. Meu pai, seu Damião, minha mãe, Dona Jurema e 7 filhos. Eu era a filha do meio, meu nome é Lourdes, mas meu pai sempre me chamava de Lulu. Eu, Lourdes, virei Lulu, e assim ficou sendo o meu apelido, Lulu. Meu pai, é lógico, gostava de todos os filhos, mas comigo ele tinha uma ligação para lá de especial. Tudo que ele queria, tudo que meu pai queria, era com a Lulu, era comigo. Meu pai morava em fazenda, mas ele gostava de andar bem arrumado, meu pai era vaidoso, meu pai... ele era assim uma espécie de um Silvio Santos para se vestir, sabe? Ele gostava daquelas roupas bem alinhadas. Aquele tempo se usava até roupa engomada. Pois meu pai era assim, meu pai com aqueles paletós de linho, meu pai era um homem vaidoso demais. Então eu cuidava das roupas de papai, eu verificava camisa, calça, para que não faltasse jamais um botão, porque você sabe que antigamente não era zíper. Na barguilha não, eram botões, não podia, pelo amor de Deus, se faltasse um botão ali, meu pai morreria. As cuecas não eram desse modelo que a gente vê hoje por aí, não. Elas eram feitas em algodão e elas tinham botões. Então meu pai tinha que sair impecável de casa. E era assim que eu cuidava dele, verificando tudo que era dele. A camisa, se estava bem passadinho, o colarinho da camisa, pelo amor de Deus, tinha que estar impecável, calça, para que tivesse tudo ok. Eu engraxava os sapatos dele. Ele gostava. Eu dava aquele brilho nos sapatos dele. Eu fazia tudo isso com alegria, porque, lógico, eu também amava o meu pai. Quando ele queria, papai, seu Damião queria ir para a cidade, ele gritava, Lulu! Ô Lulu! E eu ia correndo para atendê-lo. Aquilo que meu pai necessitasse, eu estava ali para servi-lo. Se éramos muito ligados, tinha aquela explicação. Éramos pai e filha se relacionando. Portanto, havia uma lógica nisso tudo. Mas como explicar? Como explicar a ligação do meu pai com o Fumaça? Fumaça. Fumaça era o cavalo do meu pai. E tinha esse nome porque a cor dele era exatamente meio, sabe, esfumaciada. Vamos usar essa expressão, se é que ela existe. Era mais ou menos isso. Era assim, um branco passando pelo cinza. Era essa mistura. Então meu pai resolveu nominá-lo Fumaça. Era de ficar impressionado como aquela ligação do cavalo, homem, homem, cavalo, era estreita. Meu pai chamava Fumaça com um assovio. Ele simplesmente assobiava
como se o Fumaça fosse um cachorro. E ele era um cavalo. Ele assoviava e o cavalo vinha. O cavalo atendia, e ele não só atendia o assobio do meu pai, mas como ele vinha também e já relinchando, avisando que estava vindo. Não era só isso, não. Meu pai jamais usou qualquer coisa para bater no Fumaça. E ele era ouvido. Então não é assim aquela velha explicação, não, o bicho tem um instinto e obedece às vezes se for judiado. Não. Meu pai jamais admitiu qualquer tipo de judiação, agressão com Fumaça. Ele era escutado pelo Fumaça, entendem? Ele era ouvido pelo Fumaça. E aí havia outros impressionantes comandos por parte do meu pai em relação ao Fumaça. Meu pai, quando ia até a cidade, e lá ele tomava as cachaças dele, uma pinguinha aqui, outra pinguinha ali. Quando eu disse umas, eu quis dizer muitas. E meu pai bebia bastante. E ele ficava embriagado. Nessas horas, meu pai chamava o Fumaça, fazia um sinal, e para que o animal se deitasse. O Fumaça então se deitava, e ele deitava-se em cima das patas. Meu pai tinha muito mais facilidade para montar no cavalo. Quando já montado, ele dizia: levanta, Fumaça. Ele se levantava e partia com meu pai rumo à minha casa. Detalhe: a partir desse momento, meu pai não precisava direcioná-lo para lugar nenhum, até porque, embriagado, ele podia se atrapalhar e o cavalo fazia sozinho o trecho, o trajeto, o caminho até o nosso lar, até a nossa casa. Sem contar as vezes que meu pai dormia de tão bêbado e o Fumaça relinchava para chamar a atenção de quem estava em casa para que viesse abrir a porta e apanhar o meu pai, que estava no lombo do cavalo dormindo. De tão bêbado que estava. O cavalo relinchava até que alguém acordasse em casa e tomasse essa providência. Era assim, era de impressionar. O cavalo, o Fumaça, só faltava adivinhar os pensamentos do papai. E vale frisar que aquilo era só com ele, era só com o meu pai, era só com o seu Damião, com mais ninguém. Fumaça agia daquela forma, daquele jeito, só com ele. Quando eu o montava, ou algum outro irmão meu o fizesse, ele nem era um bom cavalo, sabe? Não obedecia, porque a gente não podia bater nele. Ah, pelo amor de Deus, ninguém podia usar jamais uma esporra com Fumaça, nunca. De jeito nenhum. Errei então? Não, mas nem pensar. Mas uma vez que meu pai não permitia que nós usássemos qualquer desses artifícios, ele só exercia o seu papel se fosse sob o comando de meu pai. Então ele era um bom cavalo. Ele não era bom, ele era excelente cavalo para o meu pai. Estou colocando aqui tudo aquilo que de fato acontecia para quem estiver ouvindo pensar. Você já viu em algum momento da sua vida algum cavalo assim, parecido com Fumaça? Pois é, eu vi, eu assisti de perto. O Fumaça era assim com meu pai. E depois de tudo o que aconteceu, eu fico pensando no que ligava tanto aquele cavalo a meu pai. Farei perguntas que talvez nunca possam ser respondidas. A primeira pergunta: cavalo tem alma? O que você acha? Cavalo tem alma? Um homem pode ter alguma ligação espiritual com um cavalo? O que você acha? Se é verdade que o homem morre para começar a viver a vida eterna,
Será que um cavalo também teria o mesmo privilégio? O que você acha? Desculpa, me perdoe, mas sou obrigado a fazer tais perguntas para seguir com a minha história, pois o que tenho a dizer é muito impressionante, mas é muito impressionante mesmo. Conforme eu já falei, meu pai adorava andar bem arrumado, bem vestido, ia sempre à cidade assim, bem trajado, e nessas horas ele fazia questão de ir sozinho. Ele ia sozinho. Ninguém o acompanhava. Era ele e o Fumaça e ele. Na verdade, isso tudo tinha um motivo, sim, uma razão. Meu pai, ele não tinha só a minha mãe como mulher. Meu pai tinha uma outra mulher na cidade de Casanova. Sabe como é que é? Antigamente era assim. E por favor, eu queria que vocês não fugissem do contexto. Porque naquele momento, naquela época, e talvez você tenha vivido isso em família, ou já viu acontecer, a minha mãe de nada reclamava. Verdade. Ela sabia, mas ela de nada reclamava, nada falava. Também não dizia que sabia, entendeu? Mas devia saber. Só não comentava em casa sobre a amante do meu pai, para não nos ver sofrendo, nós que éramos os filhos. Seria de verdade uma infelicidade, sabe? A gente, por exemplo, saber que papai aprontava na cidade. Mas isso também é verdade. Quem faz, paga. Meu pai fazia isso com a minha mãe. Minha mãe era uma santa mulher e achava que sua amante lhe era fiel. Meu pai pensava que a amante dele lhe era fiel. Pelo menos ele exigia também fidelidade dela. Então, meu pai queria fidelidade da minha mãe, óbvio, ele tinha, mas ele queria também da amante. Só que a amante, ela não era fiel a meu pai. Não. Seu Francisco, o dono da venda, onde papai parava para tomar suas cachaças, avisava: "Ê, seu Damião, chumió, senhor abriu o zóio aí, hein? Eu acho melhor o senhor abrir o zóio que parece que o senhor não é o único a saciar lá os desejos na cama de Nicinha, não. Tem mais gente chegando por aqui, hein? Por isso que eu aviso o senhor aí, é bom estar atento." O seu Francisco, ele não dizia quem era essa pessoa, apenas dizia que meu pai tinha concorrentes, e no plural, Meu pai, ele desconfiava de um rapaz chamado Nelo, mas ele não tinha, assim, aquela prova cabal suficiente para agir com esse tal de Nelo. Não, ele não tinha. Até que um belo dia, o meu pai, ele surpreendeu justamente esse rapaz saindo da casa de Nicinha. Meu pai, ele pulou de cima do Fumaça e foi direto na garganta desse tal de Nelo e foi enchendo esse Nelo de sopapos. Papai era um homem grande, forte. E olha, o meu pai levou vantagem e deu uma senhora surra nesse rapaz. Dizem testemunhas que ele só não matou o rapaz de bater porque a própria Nicinha entrou ali no meio, acabou acudindo o Nelo e ordenou que meu pai parasse com aquilo e usou a famosa frase: "Não é nada disso que você está pensando, não, Damião. Não é nada disso. Ele só veio aqui em casa para me fazer um favor." A gente pode imaginar que tipo de favor o Nelo foi fazer para ela. Mas foi assim que ela se defendeu. Tirando os hematomas que o tal de Nelo ficou, a coisa parecia ter acabado por aí. Mas, infelizmente, só parecia. O pior iria começar.
Um dia o meu pai foi à cidade de Casa Nova e, como de costume, ele parou para beber na venda do seu Chico, do seu Francisco. Quando ele já estava assim alto da bebida, o que ele fez? Com o seu assovio, chamou o seu inseparável amigo Fumaça. Sinalizou para que o Fumaça se deitasse para a montaria ser facilitada. Do jeito que ele estava, não ia dar para montar. Então, o Fumaça, como sempre, facilitou as coisas. E aí, vambora, Fumaça, vambora. E Fumaça partiu, conduzindo o meu pai para casa. Mas quando o cavalo com meu pai deixou a cidade, numa curva da estrada, quem esperava era o tal de Nelo. Nelo estava armado com uma faca. Ele queria vingança. Quando o rapaz viu que o cavalo vagarosamente se aproximava do local onde ele estava, ele saltou do barranco e foi de encontro ao cavalo com a faca em punho. Ele iria matar o meu pai. E mataria mesmo, não fosse Fumaça. O cavalo, que feito gente quando viu o rapaz à sua frente, ergueu as patas da frente, com cuidado para não derrubar o meu pai, que bêbado estava no seu lombo, mas o suficiente para despertá-lo, para que ele pudesse se agarrar melhor às suas rédeas, e o Fumaça não quis nem saber, disparou, de modo que o rapaz jamais pôde alcançá-lo, até que o animal veio relinchar à porta já da minha casa, com o meu pai são e salvo. A história toda foi contada por Rashid. Rashid havia presenciado tudo, uma vez que meu pai mesmo estava tão bêbado que ele tinha apenas uma vaga lembrança disso tudo. Ele não tinha os detalhes. Rashid, sim, dizia com todas as letras que Fumaça, cavalo, hein? Esse Fumaça salvou a vida de seu Damião. Eu vi tudo. Esse cavalo tem um grande significado na vida desse homem, hein? Isso não significaria, infelizmente, que meu pai estivesse livre da morte por assassinato para sempre. Porque foi uma tentativa. O espírito de vingança de Nelo estava bastante inflamado, muito inflamado. E Nelo armou uma nova tocaia. Só que dessa vez, ao invés da faca, ele conseguiu uma garrucha, uma arma. Uma garrucha, para quem não sabe, uma arma de fogo, um revólver. E ele ficou esperando uma nova oportunidade de ataque. E o que não tardou a acontecer. Meu pai, de novo, foi à cidade, parou na venda do seu Francisco e mais uma vez bebeu além da conta. Como sempre, assoviou chamando Fumaça, ele se deitou para a montaria e meu pai ordenou: vambora, Fumaça, vambora. Como sempre, o cavalo obedecia às suas ordens. Uma vez montado no cavalo, papai partiu sobre o lombo do Fumaça. Assim que saiu da cidade, pegando a estradinha para a fazenda do bode, apareceu saindo de trás de uma árvore desta vez, o tal de Nelo. E desta vez, revólver em punho. Impressionante. Mas quando o cavalo Fumaça o viu, o reconheceu e ia começando a disparar. Mas Nelo disparou primeiro, só que disparou a sua arma de fogo. E desta vez, para conseguir o que queria, acertou primeiro o cavalo. Para que o cavalo não corresse, ele acertou o Fumaça, que ao receber 2 tiros, um no peito e o outro direto na cabeça, o cavalo caiu.
Nelo se aproveitou, correu para cima. Meu pai mal podia ficar de pé e o rapaz, sem dó, disparou o restante das balas contra o meu pai e ainda recarregou o revólver e descarregou de novo para ter a certeza de que ele havia atingido o seu objetivo. Na sequência, fugiu. Nelo correu para o meio do mato. Mas Rashid, ele tinha de novo testemunhado tudo, como da primeira vez. Nelo atacou primeiro o cavalo, depois o meu pai, perto da casinha de Rashid, com a ajuda da luz da lua cheia. E Rashid pôde ver tudo. Rashid era testemunha ocular de todos esses fatos. Rashid, ao ver o que acontecera, correu para onde estavam meu pai e o cavalo. Chegou a tempo de encontrar meu pai ainda com vida. Eu não sei como isto aconteceu, porque foram muitos tiros contra o meu pai. Mas no fim da vida, meu pai ainda teve força para falar com Rashid. Rashid, eu sei que eu vou morrer. Aviso a minha família que eu quero ser enterrado junto com Fumaça, com o cavalo. Você entendeu, Rashid? Rashid, eu quero ser enterrado junto com o cavalo, o Fumaça. Eu quero. Naquela noite, foi Rashid quem veio à minha casa dar a triste notícia. Entramos todos em pânico, em desespero. Meu pai não tinha mesmo uma vida certinha, mas era muito amado, muito amado. Muito amado por minha mãe e muito amado por cada um dos seus filhos. Até a Nicinha, a mulher lá da cidade, até ela apareceu toda chorosa no momento do enterro. Por falar em enterro do meu pai, foi um acontecimento que ninguém naquela região de Casa Nova, daquelas redondezas, ninguém vai conseguir esquecer. Afinal, conforme dissera Rashid, ele queria ser sepultado junto com o cavalo Fumaça. Mas o padre Miguel, o padre lá da cidade, ele não deixou que isto acontecesse no cemitério local. Dizia que era um absurdo, um cavalo não podia ser enterrado com um ser humano, com um homem, e além de um absurdo, era um grande pecado ainda contra Deus. Foi a posição do padre Miguel. Ficamos naquele impasse. O jeito seria contrariar então o desejo de meu pai, uma vez que o que ele pediu era um absurdo. Como é que a gente ia cumprir isso? Como é que a gente ia fazer isso? Ou não era tão absurdo assim? Afinal de contas, quem assistiu à ligação de meu pai com o Fumaça sabia que não era um absurdo o desejo comunicado a Rashid, já que o padre não autorizou o inusitado sepultamento no cemitério da cidade. Faríamos então o sepultamento em nossas terras. E assim, pelo menos, uma centena de pessoas assistiu um homem ser enterrado naquela imensa cova. Para vocês terem uma ideia, 8 homens trabalharam com pás, com picaretas, abrindo aquela imensa cova. Precisava ser grande e profunda, porque ali não ia apenas o caixão de um homem, iria também o corpo de um cavalo. E naquela profunda e imensa cova
foram colocados primeiro o Fumaça, primeiro o cavalo e depois o caixão do papai. O que iria acontecer dali para frente para o seu Damião, meu pai, e Fumaça, o seu cavalo, bom, só Deus é que podia saber. Mas quem ainda mora naquela região, me conta, entre em contato comigo, com os meus irmãos, nos diz, nos fala que nas noites de sexta-feira, foi numa noite assim que meu pai morreu, especialmente quando é lua cheia, eles escutam, sabe? Eles ouvem o cavalo, eles escutam as patas de um cavalo tocando o chão naquele seu trote, e as pessoas veem sobre o cavalo um homem com um paletó de linho branco e um chapéu tipo Panamá na cabeça. Quem conheceu meu pai não tem dúvida, é o seu Damião. Eu vi o seu Damião montado no Fumaça. Quem nunca viu meu pai nem o cavalo, eu passei por um cavalo na estrada e tinha um homem com um paletó de linho branco, um chapéu tipo Panamá, montado nele. E depois que eles passaram por mim, no que eu olhei pelo retrovisor, sumiu o cavalo, o homem. São mistérios ocultos entre o céu e a terra. Hoje eu fiz questão de escrever. Não sei se classifico essa história como uma história da meia-noite, ou se considero essa história uma história que deva ser apresentada no seu canal sem uma classificação específica. A verdade é essa: meu pai foi enterrado com Fumaça. Será que ainda de fato são vistos galopando pelas estradas do além? Por favor, ficarei aguardando os seus comentários a partir de agora. Just another honky-tonk, another lonely night, one more wrong, trying to make it right, another sawdust floor, dancers in the disco lights, another hopeful sunset, and a heartbroken sunrise. What am I looking for? Night after night. What do I want to see in every new lover's eyes? Little taste of peace in the cheap wine, a little tenderness hiding in the neon light, at another
right. Another sawdust floor, dancers in the disco lights. Another hopeful sunset and a heartbroken sunrise. Let's go. And the jukebox last song. Time to go home, or at least move on. Maybe I'll sleep, maybe I'll dream, maybe I'll just walk the streets till I find my next drink. Had another honky tonk, another lonely night, one more wrong, trying to make it right. Another sawdust floor, dancers in the disco lights. Another hopeful sunset and a heart